E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê, sim, um dossiê mais do que especial. E hoje é um dia simbólico. Dias atrás, estava eu aqui acompanhando o canal, né? Fico olhando aqui os episódios, comecei a perceber que estávamos próximos ao episódio de hoje, que é um episódio diferenciado, 1313. 1313. E eu pensei comigo, rapaz, que o destino coloque na minha direção um vídeo assim sensacional para gente comentar sobre o Lula, sobre o PT, sobre as confusões do que está acontecendo nesse país. E o dia de ontem foi mais do que um prato cheio, foi muito mais do que eu podia esperar. Vamos começar comentando um pouco das desventuras do Lula e do Maduro. O Lula que inclusive foi humilhado por dois presidentes da América do Sul. Depois, quero falar do caso aí da jornalista, porque até a Rede Globo, o último pilar de sustentação do governo Lula, começou a criticá-lo de uma forma um pouco mais veemente. E aí começam algumas coisas extremamente interessantíssimas, porque a imprensa mainstream começou a comentar sobre alguns assuntos que eu até comecei a perguntar a mim mesmo, será que estão nos assistindo? Será que essa turma do mainstream anda assistindo o que estamos falando ultimamente? Isso era uma análise interessante, onde os jornalistas tentam trazer explicações do porquê o Lula vem agindo de determinada maneira, determinada forma, falando alguns absurdos, fazendo essa festa, essa algazarra inteira aí ao lado do Maduro. E eu acho que muitos de vocês não vão se surpreender, quero relembrar algumas coisinhas, fazer aquele vídeo um pouco mais investigativo. Quero também falar sobre o marco temporal, uma notícia extremamente positiva para o desenvolvimento do Brasil, para a nossa soberania nacional, mas que pode estar ameaçada pelo senhor Rodrigo Pacheco, e também tenho que relembrar umas besteirinhas a mais. E se der tempo, ainda tem uns assuntos aí internacionais para a gente comentar, mas vamos com calma, vamos por partes e vamos começar aqui já falando da humilhação. O Lula, ele esqueceu, né, de, como é que se diz, né, acordar aí com os russos, né, explicar, ó, o esquema é esse, a gente vai defender o Maduro é nosso, né, nosso time, vamos falar que as coisas tão boas. Esqueceu de combinar, né, e aí o presidente do Uruguai ficou meio, né, sem palavras, gente, tudo que estava acontecendo. Qualquer pessoa com mínimo de consciência fala, Lula, pelo amor de Deus, como assim defender o Maduro? O Maduro tá num patamar que já é indefensável, não dá mais. Mas pro Lula, no momento atual que ele vive no Brasil, e que momento é esse? Calma que a gente chega lá. Passou todo aquele pano, falou que era narrativa o que estava acontecendo. Não, Venezuela? Ser uma ditadura? Narrativa. Lá a democracia reina. País mais democrático da América Latina. Só faltou falar isso, né? Aí a Veja comentou sobre o caso do presidente uruguaio. Não vou dar play no vídeo, porque por mais que esteja legendado, o vídeo tá em espanhol, né? Normalmente eu passo o áudio para vocês, mas aqui tem mais ou menos a tradução. Quem soltou a nota foi o Robson Bonin, que fala assim, ó, Lula leva duro sermão do presidente do Uruguai por afagos a Maduro. Acho que é mais do que um duro sermão, né? O Lula foi humilhado. Aí tá assim, né? Um dia depois do Dilma ter classificado Maduro de democracia, né, a Venezuela, e ter acusado os Estados Unidos de usarem sanções econômicas para alimentar uma narrativa contra o ditador, coube ao presidente do Uruguai, o Luiz Lacalle Pou, expor o constrangimento gerado pelas falas do petista. Abre aspas. Esta reunião foi precedida, não sei se de maneira planejada ou não, não sei, ele está sendo até bondoso. Não acho que o Lula planejou isso, né? Deve ser uma coincidência. O Brasil, país das coincidências, por uma reunião bilateral entre Brasil e Venezuela. Uma declaração que está se negociando e que tenho aqui. Eu, presidente Lula, quero dizer que fui surpreendido quando se disse que o que se passou na Venezuela é uma narrativa, disse o uruguaio. Vocês sabem o que pensamos a respeito da Venezuela, do governo da Venezuela. Agora, se existem tantos grupos no mundo tentando mediar para que a democracia seja plena na Venezuela, para que sejam respeitados os direitos humanos e para que não haja presos políticos, a pior coisa que se pode fazer é tapar o sol com um dedo. Não é nem com a peneira, é um dedinho só. E o pior é que o Lula nem o dedo tem. Ou seja, o sol está lá escancarado. Vamos dar o nome que tem, ou seja, ditadura. Ditadura é o que está acontecendo na Venezuela. É o que é o regime do Nicolás Maduro. Aqui está o vídeo, vou mandar para vocês lá no canal do Telegram, todo legendado, bonitinho. A legenda do Samuel Punch, lá do Metrópolis, tá ali, ó. Fiquei surpreso quando você falou
que o que acontece na Venezuela é narrativa. Como assim, rapaz? Tá maluco? Tá maluco, Lula? E aí o Lacalle ganhou um aliado em suas críticas contra o Lula. E quem entra em campo também para humilhar o Nove Dedos é o Boric. Primeiro presidente SG da América do Sul. Fala o seguinte, ó. O presidente do Chile critica Lula por vista grossa sobre o regime de Maduro. O Boric também criticou nesta terça os afagos de Lula ao regime, né, do Maduro. Para o presidente brasileiro, como mostrou o Radar nesta segunda, a tragédia venezuelana é, na verdade, uma narrativa construída contra o democrata Maduro. E o Boric foi direto sobre isso. Não é uma construção narrativa. Não é. Não inventa, para de maluquice. É uma realidade, é séria e tive a oportunidade de vê-la nos olhos e na dor de centenas de milhares de venezuelanos que hoje vivem em nosso país. Imagine a situação que não está no Chile, que tem uma população muito menor do que a brasileira, que é muito menor que a brasileira, e vários imigrantes chegaram ao país e aí você tem que acomodar, é casa, você acaba tendo a inflação nos aluguéis, etc, tudo mais, não só no Chile, ao redor de toda a América Latina. E o Lula de brincadeirinha, dando risada. Boric, que é de esquerda, mas mantém o pé na realidade, aqui é a palavrinha do Robson Bonin, enquanto sugere que Lula constrói seu universo paralelo para abrigar ditadores, nos alegra que a Venezuela retorne às instâncias multilaterais, mas isso não significa fazer vista grossa. Há uma discrepância entre a realidade e as declarações do presidente Lula, disse o chileno. E aqui também tem lá o vídeo, tá no Metrópolis. Vou mandar para vocês no canal do Telegram. O link tá aqui na descrição. Sempre mando os vídeos que eu dou play, né? Ou que eu não dou, mas passo aqui em vídeo. Aí tá ali, ó. O presidente do Chile também critica a fala de Lula sobre a Venezuela. Tudo legendado bonitinho. Depois que ambos os presidentes humilharam Lula e que as redes sociais já estavam em festa, dando risada de tudo que estava acontecendo, o Lula mostrou que, na verdade, ele é o Dilma e dobrou a meta. Ele voltou a defender o Maduro e voltou mais uma vez a falar em narrativa. Tá aqui na Globo, ó, no G1. Lula volta a defender Maduro e diz que ninguém é obrigado a concordar. Tem entrevista coletiva após a reunião de líderes, né? Declarações de Lula sobre Venezuela tiveram discordância com o presidente do Uruguai e do Chile. Mais uma vez o Robson Bonin tá chateado, né? Robson Bonin daqueles lulistas que estão tentando apagar o nome dele da história no sentido que ele apoiou Lula. Ele vai falar que ele era um cara independente, só estava lutando pela democracia para tirar Jair Messias Bolsonaro. Aquela passada de pano básica. Mas deixa lá. Alvo de críticas, Lula volta a citar narrativa e defende Maduro. Aí tá ali, né? Foi alvo de críticas do presidente do Uruguai e do Chile por distorcer fatos sobre o regime de Nicolás Maduro. Eu não sei qual a dificuldade de falar que o Lula propagou fake news, né? O Lula não faz fake news. O Lula distorce. Fake news é só com o dedo de direita. Mas tudo bem. Lula renovou há pouco a tese segundo a qual o ditador venezuelano é alvo de narrativas que tentam prejudicar sua administração democrática no país vizinho. Abre aspas para o Lula. Existe uma narrativa no mundo de que na Venezuela não tem democracia? Eu disse ao Maduro que é obrigação dele construir a narrativa dele com os fatos verdadeiros, disse o Lula. O dia de ontem foi um banho, foi um massacre que a esquerda sofreu nas redes sociais. Não tinham onde colocar a cara. Ontem, a Globo que anteontem tinha mantido aquele tom, né? Não, olha só, o Lula deve ter dado uma escorregada, né? Escorregou na banana, mas a culpa mesmo é de Bolsonaro, porque Bolsonaro é um fascista, é um bandido. Não, você viu lá o que o Bolsonaro fez? Ó, não, Bolsonaro tá de férias. Ó, e aí começa a falar de Bolsonaro. A Globo tava nesse tom. Ontem não. Ontem nem a Globo, se bem que a Miriam Leitão ainda colocou o Bolsonaro na fala dela, meu Deus do céu. Mas tirando a Miriam Leitão, os jornalistas da Globo nem sequer conseguiram citar Bolsonaro para defender o Lula. Ontem realmente o bicho pegou. Pegou. Aí tá ali, né? O Lula ainda fez questão de falar de Bolsonaro também para defender o Maduro. Eu acho que deve ter ligado pra Miriam Leitão e falar: Miriam, e aí, qual é o esquema aí? Qual é o briefing da Globo? Não, ó, aqui na Rede Globo, aqui principalmente nos estudos I da Globo News, a gente tá seguindo a tese, presidente, que a gente tenta fazer uma crítica de leve do senhor e falar que Bolsonaro era muito pior. Ah, é? Tá, beleza. Então eu vou seguir esse caminho aqui com o Maduro. Aí tá lá, ó. Não é possível
que não tem o mínimo de democracia na Venezuela. Eu conheci um fascista aqui no Brasil. Assim, pô, Venezuela é democracia. Ditadura era Bolsonaro. Eu não vou dar play nesse vídeo, não, porque eu não quero passar mais raiva com o Lula. Eu quero dar risada aqui, né? Das tristezas e das mazelas do que tá acontecendo. Mas tu vai mandar esse vídeo lá no Telegram, link tá na descrição. Aí veja, esse eu vou dar play. O próximo, aqui eu deixei só pra gente dar uma lida junto, porque é difícil de acreditar. Eu espero de coração que o Lula tenha se atrapalhado. É o que a gente espera, porque isso aqui é muito grave se realmente acontecer. Apresentamos hoje ao conjunto de presidentes da América do Sul 10 propostas para o futuro da nossa região. Lá para frente a gente vai falar de outras. Lá para frente mesmo, vamos falar a questão do marco temporal. Mas aqui eu quero mostrar uma que repercutiu bastante. E já é a primeira que o Lula já colocou no Twitter. Colocar a poupança regional a serviço do desenvolvimento econômico e social. Falou em colocar a poupança a serviço de alguma coisa, o brasileiro já começou a ficar com medo. Já tem gente perguntando se o Lula está imitando o Collor, se vai rolar o confisco de poupança como foi lá no passado. Eu espero que não. Ainda mais porque ele fala de poupança regional. Acho que eu espero que o Lula não esteja falando da poupança da população, pelo amor de Deus. A fala dele é essa daqui, ó. Eu até estimulo, vai lá, Lula. Vai lá, Dilma. Usa a poupança do povo, vê se vai dar certo. Os processos são construídos de baixo para cima ou não são viáveis e estarão fadados ao fracasso. Nesse sentido, e sem prejuízo de outras propostas que discutiremos ao longo do dia de hoje, sugiro a consideração de vocês as seguintes iniciativas. Colocar a poupança regional a serviço do desenvolvimento econômico e social, mobilizando os bancos de desenvolvimento como a CAF, o Funplata, o Banco do Sul e o BNDES. Aprofundar nossa identidade sul-americana também na área monetária, mediante mecanismos de compensação mais eficientes e a criação de uma unidade de referência comum para o comércio, reduzindo a dependência de moedas extra-regionais. Vamos da moeda, né? Lá vai o falar da moeda. Moeda comum. Esse assunto, ele apareceu ano passado, em 1º de abril, com o texto do Haddad, junto ao seu braço direito, Gabriel Galípolo, que segue aí nos bastidores trabalhando para sua indicação para o Banco Central, é o número 2 do Haddad atualmente, vai até compor um cargo no Banco do Brasil. Depois, no mês de abril de 2022, o Lula falou sobre a moeda comum, um vídeo do Metrópole divulgado em um dos eventos, na pré-campanha. Aí começa em 2023, em janeiro, com o ministro argentino, embaixador argentino, falando disso. Saiu até matéria na Financial Times. Na viagem do Lula para a Argentina, ele fala disso. O Maduro foi o mais interessado, olha que coincidência. E o Lula segue na sua ideia da moeda comum. Segue na ideia. Vai sair do papel ou não? Eu não sei, né? Porque os integrantes do governo, a turma do Haddad, diante da repercussão negativa, falou que não, isso não vai acontecer, não. Não tem nenhum estudo para isso, não está nem no nosso radar. Mas para coisa que não está no radar, você vê que volta aos radares, né? Depois de alguns meses. Tudo isso daí sobre a moeda comum tá resumido bonitinho com todos os links das notícias de acesso fácil no Atlas de janeiro. Quando você entra lá no tema Relações Internacionais, aí tá lá o subtópico Moeda Comum, literalmente isso. Você clicar lá, você vai ter acesso a tudo. Quem não só ainda quiser acessar, kimpaim.com, lá você já tem acesso ao Atlas de janeiro, fevereiro, março e o de abril sai agora dia 15. Mas beleza. Espero de coração que o Lula sabe o que está fazendo. Eu trouxe isso daqui só para pegar para pensar, porque esse deputado eu nunca nem tinha visto em minha vida, não para criticar nem nada, mas ele se chama o Paulo Alexandre Barbosa. Porque eu fiz questão de pensar isso daqui. É uma entrevista para a Globo News, onde o deputado que eu fui parar para olhar de qual partido era, é do PSDB, que está no bloco do Lira, inclusive, diz que o assunto vai repercutir no Congresso Nacional. Ao longo do dia de ontem, já tivemos a aprovação do marco temporal, que a gente vai comentar no vídeo, e hoje, que é 31 de maio, é o último dia para apreciar algumas medidas provisórias, senão elas vão caducar. O governo está
desesperado. A imprensa fala sobre isso, várias notas. Mas eu vou fazer só um pequeno resumo, porque eu quero esperar para ver qual vai ser o resultado final. A depender, existem alguns membros do Centrão que estão defendendo que o Lira deixe caducar a MP da reestruturação do governo. E assim Lula deixará de ter 37 ministérios para ter os 23 da era Bolsonaro. Lulinha vai ter que demitir 14 ministros, se isso acontecer. E a turma tá bem chateada. A turma vai voltar com a Funasa. Os petistas estão falando, a Funasa, perto de perder 14 ministérios, é penduricalho. Para, não cria casos com isso. Já tá rolando assim uma espécie de ordem que Lula falando, ó, não tentem alterar, não tentem a MP da reestruturação, porque vai dar ruim. E o dia de hoje é um dia que promete e muito. A gente pode ver, quem sabe, um rompimento total entre o Centrão e o Lula. E ainda teve um evento no dia de ontem que é o seguinte: Renan Calheiros, anteontem, na verdade, ele atacou o Lira, atacou de forma baixa no pessoal, falou assim algumas coisas absurdas, algumas acusações, inclusive da ex-mulher, de agressão, negócio pesado. E aí saiu uma nota também ontem no Guilherme Amado, falando que o Lira, que é a cabeça do ministro de Transportes, vocês não sabem, é o filho do Renan Calheiros. Talvez o Lira, ele não vá querer que um ministro seja demitido, mas ele pode deixar, né, que a MP caduque. E o Ministério do Transportes, ele não existia, então o Renanzinho vai perder o cargo de ministro, né? Ele pode ser secretário. Se ele quiser ser secretário, ele pode continuar como secretário. Tem outro ponto até interessante, que é o seguinte: não existia no governo Bolsonaro, propriamente dito, se eu não me engano, estava sendo tratado como secretaria. Tenho quase certeza que estava como secretaria. Não sei se vai ficar com status de ministério, mas talvez, se ficar como secretaria, a pasta, por exemplo, do trabalho, se o Luiz Marinho não quiser ficar como secretário, ele falar, vou voltar a ser deputado, o Orlando Silva, que é o relator do PL 2630, pode pegar a sua pasta e voltar para casa, porque ele é suplente. Ele é suplente, ele não é deputado eleito. Então, tá bem interessante as próximas horas no Brasil, vamos acompanhar. Aí só peguei isso aqui só pra começar a fazer esse pequeno resumo para vocês, porque tem muito mais coisa pra gente comentar, né? E vamos que vamos. Porque o que já tava ruim, piorou muito, mas apanhou, passou vergonha diante de todos os veículos de imprensa, ninguém teve coragem de defender o Lula, só a Miriam Leitão. E no final da noite, eis que num primeiro momento se achou que foram os seguranças do Maduro e depois parece que não é bem assim, parece que é muito pior, parece que tem o envolvimento do GSI, andaram aí, né, pancando os jornalistas, batendo, né? Vou falar assim, um tapa de amor na caixa do peito para ficar ligeira. E fizeram isso com a jornalista da Rede Globo, Adelis Ortiz. Metrópolis Lei Repórter, repórter da Globo, Adelis Ortiz, foi supostamente agredida com um soco no peito em confusão durante coletiva com Nicolás Maduro. O Will Gadelha fala o seguinte: toda a minha solidariedade a Adelis. A agressão sofrida por ela é mais uma evidência incontestável do grande erro que foi o presidente Lula ter recebido e exaltado um ditador no Brasil. Maduro e seu entorno não estão acostumados com a imprensa livre. Eu gostei, achei muito bacana a fala do Hugo Gadelha. Ele só repudiou o ocorrido. Só repudiou. Diferente da Miriam Leitão. Mas antes de falar dela, primeiro mostrar aqui o que saiu no Globo, né? Seguranças de Maduro e agentes a serviços do GSI. Peraí. Que agentes são esses? É funcionário do governo federal do Dilma? Membros do ministério do governo Dilma estão dando murro em jornalista? Rapaz, bater em homem é complicado, mas bater numa mulher de mão fechada na caixa do peito. Aí o Itamaraty condenou e disse que vai apurar. Vamos ver, né? Se fosse Bolsonaro, Randolfo Rodrigues já estava lá no STF, acionando, pedindo a prisão, cadeia. Hoje o Bolsonaro já tinha acordado preso. Mas, como é o governo Lula, vai ter aquela apuração. Vamos ver quão rápida vai ser, quão célere se realmente vão identificar. Aí o Jornal Nacional, você já vai ver a diferença de tom do que foi o comentário do Gadelha, né? A Renatinha. Olha o que ela disse.
Depois da reunião no Itamaraty, agentes de segurança do presidente venezuelano e a serviço do Gabinete de Segurança Institucional da presidência brasileira agrediram jornalistas. A confusão começou durante uma entrevista de Nicolás Maduro. Os seguranças tentavam impedir a aproximação de profissionais da imprensa. Num empurra-empurra, um deles deu um soco no peito da repórter Délis Ortiz. No tumulto, não foi possível registrar imagens do momento da agressão. Essas imagens são de logo depois. Outros jornalistas também foram agredidos. O autor da agressão contra Délis Ortiz, segundo testemunhas, é este agente. Délis Ortiz foi levada para uma sala do Itamaraty, onde recebeu atendimento médico e está bem. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores lamentou a agressão a profissionais de imprensa e afirmou que tomará providências para apurar responsabilidades. A Secretaria de Imprensa da Presidência da República divulgou nota em que se solidariza com a jornalista Délis Ortiz e repudia toda e qualquer agressão contra jornalistas. A nota afirma que todas as medidas possíveis serão tomadas para que esse episódio jamais se repita. A Globo repudia o ato de violência contra os jornalistas, se solidariza e aguarda as providências a serem tomadas para a punição dos responsáveis. A impressão minha, ela passou mais tempo falando das coisas do governo, né? Não, porque Itamaraty repudiou, Secretaria repudiou, não sei quem repudiou, não, porque falou isso daqui na nota, do que realmente falando do caso. Deve ser impressão minha, né? Mas vocês checam, vou mandar o vídeo também lá no Telegram. Engraçado. Você vê que o dele é bem claro, fala, isso é um absurdo, isso é um resultado de ter um ditador no Brasil. Fala simples. Normalmente de falar, não, isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Mas quem conseguiu descer ainda mais, abriu o alçapão, família Leitão. Eu só vou te mostrar 20 segundos, porque eu já não aguento mais ouvir essa senhora falar abobrinha. O fato é que o governo chavista, que primeiro o Chaves, depois Maduro, ele é o sucessor do Chaves, ele está há 25 anos no poder. O primeiro movimento que ele fez foi exatamente o primeiro movimento que Jair Bolsonaro fez no Brasil. Pronto. Acabou. Não, o governo Chaves, porque não, o do Maduro, né? Porque o Maduro veio depois do Chaves, né? E o governo do Maduro, lá na Venezuela, a primeira coisa que ele fez foi igual ao governo Bolsonaro. Pronto. Tá entendendo? Essa é a Globo News. Essa porcaria é uma concessão pública. Lula errou gravemente no tom com que recebeu Maduro. Não por receber Maduro. Normal ele ter relações com vizinhos. O que não pode é ele aprovar esse tipo de comportamento. É Miriam Leitão, falando aí, né? Do Dilma, do governo Maduro, etc, tudo mais. Aí vem o Otávio Guedes. Até o Otávio Guedes consegue ser mais direto. Muita gente votou na democracia que era representada pela proposta do Lula. Ele tem a obrigação de se afastar de qualquer coisa que cheira ditadura, autocracia. Ele ainda até fala o seguinte no vídeo. Não é que a Venezuela cheira a ditadura, a Venezuela fede a ditadura. Sim, isso é óbvio, né? Agora, não adianta eles quererem se mostrar assim, meu Deus, eu estou indignado, eu estou surpreso. Gente, todo mundo sabia, sem nenhuma sombra de dúvidas, como eram as relações do PT com as ditaduras da América Latina. Não adianta assim, porque não pode falar, porque determinou, porque é Não, assim, as pessoas sabem. Pode falar o que for, vocês podem levar para a questão da justiça. As pessoas sabem o que era. Não adianta vocês manter esse tipo de postura. E acho que é isso que os jornalistas atualmente eles não vêm percebendo. Eles continuam tratando a população como um bando de pessoas bobas, que não acompanham nada, não lêem as notícias, não tem nenhum tipo de memória, que, sei lá, são pessoas extremamente manipuláveis, que acreditam em qualquer coisa. Então é complicado, né? Não adianta. Aí quando essa galera, assim, se eles não criticassem, eu não sei nem o que faria, melhor eles não criticassem, pelo menos eles mantinham uma certa coerência. Aí quando faz isso, acaba se virando contra eles. Eles falam tanta besteira, que as coisas chegaram num patamar que se o jornalista da Globo News, ele critica, ele apanha porque ele critica, que mostra aqui, ó, olha como você é um hipócrita. E se ele não critica, mostra aí, ó, continua passando pano.
eles se colocaram num patamar que eu acho que, assim, né? No dia que perderem o apoio dos petistas, quem que vai assistir? Aí você vê aqui, ó. Sobre a coletiva de Lula, o Camarote diz que ele acaba perdendo credibilidade para a política externa, passando a mão na cabeça de ditaduras e, mais uma vez, repetindo a questão do Maduro e da Venezuela. Maduro tem que construir a narrativa dele. Tá bom. Aí a Daniela Lima fala, pô, para aliados aí, né? O Lula, ele acabou pisando em casca de banana com a recepção dada ao presidente da Venezuela, o Maduro, em Brasília. Quem poderia imaginar? Quem poderia? E aí a Daniela Lima, ela começa a aventar algumas possibilidades do que poderia estar por trás dessa movimentação do Lula, porque isso não é normal. O Lula é um democrata. O Lula é o pai da Frente Ampla, mas por que ele está defendendo o Maduro de forma tão enfática? E agora que as coisas começam a ficar interessantes. Sinto que o Robson Bonin está nos espionando, está nos assistindo. Robson Bonin ontem, às 7h30 da manhã, ou seja, eu já tinha gravado meu vídeo, e até porque, na verdade, isso aqui é uma coisa que eu tô falando há tem muito tempo. Mas o Bonin fala assim, ó, o circo criado por Lula em torno de Maduro mira a esquerda e a polarização. O que está por trás dessas questões do Maduro é a esquerda e a polarização. Na semana passada, Lula virou alvo de seguidores de esquerda por diferentes motivos. A ala progressista, que defende a política do gasto público sem limites, criticou a aprovação do marco fiscal na Câmara. Opa, peraí. É impressão minha, pessoal, ou eu trouxe aqui para vocês em vídeo algumas postagens de pessoas da esquerda e eu bati nessa tecla algumas vezes, falando, gente, o marco fiscal foi uma derrota avassaladora. Avassaladora. Mas parece que o pessoal da Veja percebeu, né? Parece que o pessoal da Veja percebeu depois de algum tempo que, em tese, teria sido a primeira vitória do governo. Não foi. Foi uma derrota perante a sua base. Eu falei exatamente esse vídeo, que a aprovação do marco fiscal foi uma derrota pro Lula perante a esquerda, a direita não aprova o marco fiscal e só quem gostou foram os banqueiros. Depois, na sequência, os lulistas ficaram injuriados com a participação do Planalto na operação do Centrão que esfarelou no Congresso os poderes da Marinha e da Guajajara. Aqui foi o tal lá da esquerda, a ala dos wokes. Eu trouxe várias postagens, desde o próprio Janones colocando lenha na fogueira, Antônio Tabet, Felipe Neto e mais toda a turminha falando, não, estamos com você, Marina. Comentamos sobre isso, né? O circo criado nesta segunda em torno da visita de Maduro deu novo ânimo à polarização com bolsonaristas. Nas redes sociais, serviu, claro, para reagrupar a tropa de esquerda em torno do Planalto. Nada como uma boa discussão com bolsonaristas para capturar a atenção da audiência. A impressão minha, a imagem que até usei para esse tema, né? Esse aqui das cartas, eu utilizei no vídeo ontem. Eu falei da ilusão, ó. Enquanto o mago está fazendo, né, a sua mágica com a mão, na verdade, né, o truque com a mão, a mágica mesmo está sendo feita com a outra. É tudo ilusão, a cortina de fumaça. O Lula está totalmente de calças curtas, vamos falar assim, dentro do cenário atual. Ele está com um problema na economia, ele está com um problema na própria base, ele está com um problema na base dele no Congresso, ele está com um problema internacional e ele não sabe como resolver nenhuma dessas coisas. Agora a Veja assume. Independente do resultado, a presença de Maduro em Brasília já serviu a um propósito ao Planalto. Uniu a esquerda nas redes sociais e deu discurso para os apoiadores que andavam desiludidos com seu guia. E desiludidos principalmente em qual âmbito? No âmbito da política externa. Eu venho narrando isso em vídeo desde janeiro e eu venho registrando isso, e está de fácil acesso, desde janeiro também no Atlas. E eu venho batendo exatamente na tecla da política externa. E eu quero lembrar algumas coisinhas com vocês. Mas perceba, aqui a primeira coisa interessante, né? Comentamos sobre isso, não é que estávamos certo? Ontem também saiu essa nota. Militares comunas visitam Brasil em meio à desconfiança dos americanos. O Lula deu enquadro. Ó, olha a matéria. Confia. Não, o Lula enquadrou. Foi o Lula que enquadrou. Os
militares brasileiros, determinou que o convite fosse feito. E isso aconteceu por quê? Porque os petistas reclamam que as forças armadas no país exercem uma política externa própria alinhada aos americanos. Não é o Lula que está alinhado aos Estados Unidos, é as Forças Armadas. O Lula não. O Lula, ele está aliado ao Putin, né? Ele está alinhado ao Maduro. Confia, né, na fake news. O que é que eu tô falando pra vocês? O Lula é um vassalo do Biden. É um vassalo. Aí a culpa é minha, eu coloquei em que não é o Lula que é o vassalo do Biden, é as Forças Armadas. Aí os petistas estão reclamando. Essa foi a nota que saiu ontem. Anteontem, né, no dia 29, saiu essa. Olha essa nota. Estados Unidos mandam generais ao Brasil conversar com o governo Lula para deter a ameaça dos comunas. Qual foi um dos generais que o governo americano mandou? Laura Richardson. Nome familiar? E a nota fala o seguinte: foi dali que saíram os principais resultados da missão dos generais americanos para barrar a influência dos comunas no Brasil. Os exércitos americano e brasileiro concluíram uma centena de acordos de ação, segundo os militares americanos, planejando 149 atividades durante as conversas no Brasil. Que evento foi esse, Kim? Que evento foi esse? Trouxemos em vídeo no dia 25, não, dia 26. No vídeo do dia 26. Saiu no Estadão, né? Mas demorou alguns dias. O Estadão tá meio atrasado. O que foi que eu comentei na época em vídeo? Laura Richardson visitou o Comando de Defesa Cibernética da Defesa. Enquanto o Dilma foi lá para a Comuna assinar 15 acordos. Aqui foram 149 atividades. Aí, no vídeo do dia 26, eu mostrei também esse vídeo comentando quem era a Laura Richardson. Falei, gente, ela tá muito preocupada com as girafas da Amazônia. Mas muito preocupada. Meu Deus do céu, como ela tá preocupada com a girafinha. E aí, esse print também estava no vídeo do dia 26. Quem é esse cidadão? Rogério Anitablian. YouTuber de esquerda. É um cara sem cabelos, que se diz analista de geopolítica. Vez ou outra tá no Brasil 247, mas passa um pano para o Lula, um pano, meu Deus do céu, e se vende como nacionalista. Tenta enganar pessoas. No vídeo dia 26 eu mostrei para vocês o tweet dele, que ele fala assim, ó: papo reto e poucas palavras. Temos um governo de frente ampla, mas com essência nacional desenvolvimentista, irei defendê-lo. E por que ele tá falando isso? Porque a esquerda tava batendo no Lula. A esquerda tava batendo no Lula. Não tem que vender que o Lula é um cara forte, um cara porreta, é um cara que peita os americanos. Pessoal, seguinte, o papo que o governo seria comandado pelo Biden foi narrativa desesperada de mal perdedores para colocar fogo no parquinho. O país tem problemas, mas é grande. Não subestimem. A esquerda já está tendo que desmentir para os seus militantes que o Lula não é vassalo do Biden. Ou seja, os militantes do Lula estão afirmando com todas as letras: o Lula serve ao Biden, ele nos traiu, ele nos traiu, ele nos traiu. Aí traz o Maduro, não, aqui ó, não traímos vocês não, o Maduro está aqui. Aí você agora faz a pergunta que é simples: o quão deteriorado, qual o tamanho da crise que o governo Lula está vivendo ao ponto de colocar o apoio da Rede Globo em xeque para não perder as redes sociais de esquerda? Quão caótico não está esse governo para precisar brigar com o jornalismo para unir a esquerda nas redes sociais? Só pare e pensa nisso. Um print que trouxemos no vídeo, nesse mesmo vídeo que eu mostrei aqui, a postagem do Anitablian. Um cara da esquerda responde a ele exatamente com a foto da Laura Richardson. E aqui volto na matéria do Estadão, ó. Os petistas reclamam que as Forças Armadas estão servindo ao Biden. Os petistas reclamam, né? O Lula não. O Lula não é vassalo. O Lula não. O Lula é dos BRICS. O Lula é comunista. Gente, assim,
É o que eu falo pra vocês. O Lula continua gostando do Foro de São Paulo? Com toda certeza. O Lula continua apoiando a ideologia, né? Os comunas? Mas com toda certeza. Agora, na hora que tiver a bola dividida, que tiver que escolher entre o Biden, a agenda woke, a agenda SG e o BRICS, quem é tu, BRICS? Quem é tu na fila do pão? O Lula tá fechado com a agenda woke, a agenda verde. Tá fechado com a ONU. Esse é o Lula. E o cara falava lá, ó, olha a vassalagem comendo solta. Aí vem o Alitablian passar pano, ó, não é bem assim? Isso sempre existiu? A soberania se constrói com inteligência? Aí o cara fala, irmão, só tem 4 anos. Tem que tomar ação concreta. Não é só ficar na retórica, não. A gente também diz, ó, Lula sabe o que aconteceu e acontece. Ele fará o possível no mundo real. Confie no Lula. Não questione. Não questione. E aí eu quero lembrar outras coisas pra vocês. E aí vocês vão entender, porque muitas vezes em vídeo, eu agora venho fazendo questão de falar pra vocês, quando eu falo assim, por exemplo, globalismo, eu falo, sei lá, o Lula é contra os imperialistas, né? Dizia contra os imperialistas. Eu falo, pô, e que, basicamente, né, na linguagem da direita, os imperialistas são os globalistas. O que a esquerda chama de neoliberalismo, a direita chama de metacapitalista. E eu venho tentando fornecer para vocês os conceitos. Porque aí vocês conseguem entrar em um debate com a esquerda e explicar o que está acontecendo, levar as notícias na linguagem deles. E eles vão ficar malucos. Esse daqui foi um episódio que eu contei para vocês na época. Eu fui convidado para participar de um Spaces no Twitter com um grupo de nacionalistas, que é uma turma que tem uma certa proximidade com a ala do PDT, né, trabalhistas, etc. tudo mais. E após eu participar desses Spaces, uma das pessoas que ficou maluca da vida foi Alitablian. Assim destruirão o PDT nacional, o legado de Vargas, o nacional desenvolvimentismo, o nacionalismo sério, etc. Porque me chamaram pro Spaces. Esse aqui foi o Spaces, ó. O Danielismo Cultural me chamou. A Paula Schmidt, vocês devem conhecer, ela até achou bacana, falou, pô, pontes, né, sendo criadas. Aí imagina, eu que acompanho, assisto a live da esquerda, entendo tudo que eles querem falar com o mundo multipolar, etc, tudo mais, estou lendo os analistas da esquerda, então vamos conversar, irmão, vamos conversar. E aí você coloca os fatos na linguagem deles. Aí foi por isso que, por exemplo, na época, o Antônio Neto surtou dessa forma. Também não sou besta, né? A gente vai no nosso jeitinho, né? Assim, quem não quer nada, a gente fala as verdades. Aí você entende porque ele tá falando, são narrativas. Estão criando narrativa que o Lula é o vassalo do Biden. Sentiu, né, pai? Sentiu, né? Falar a verdade tá reverberando na esquerda o que a gente tem pra falar, né? A esquerda tá reverberando algumas coisas, né? Tava ali, ó. Kim Paim fez isso, fez aquilo, outro. Tem nada a ver sectarismo, mas com princípios e valores. Pessoas como Kim Paim não cabem em espaços democráticos, pois corroem os alicerces democráticos que são união, inclusão e respeito. O Antônio Neto é o presidente do PDT em São Paulo. Inaceitável conversar com esse cidadão. Inaceitável. Não dá, ó. Não dá para ver pessoas como Eduardo Moreira, Elia Jabor, o Wallace Moreira sendo alvos por causa de divergências dentro da democracia, ou seja, dentro da esquerda, e achar normal abrir diálogo com gente como Kim Paim. E parece que abrir o diálogo com Kim Paim está rachando a direita. Kim Paim, pare de dividir a esquerda. Ah, mas não acreditando. Estão sentindo. E aí, o que eu digo? Eu estou acompanhando o debate interno. Estou acompanhando. Falei pra vocês. Eu fui pegar algumas coisas no Atlas que eu queria mostrar pra vocês em vídeo. Aí acabei achando uns tweets engraçados. Como, por exemplo, eu mostrei pra vocês recentemente a análise do Coríbico, mas esse é um analista nacional, falando que o Lula é um cavalo de Troia dentro do BRICS. Tá sabotando o BRICS. Que história é esse cara levar a Venezuela pra dentro do BRICS? A gente vai comentar sobre isso hoje. E aí o Pepe Escobar, esse daqui, é o analista de geopolítica que a esquerda mais escuta, mais ouve. Não que ele seja um esquerdista e tudo mais. Ele adora o Lula. Adora. Tá sempre no Brasil 247. É um cara inteligente, é um cara educado, sabe muito do que tá falando, tem experiência, mora fora do país há anos e anos. E o Pepe Escobar faz tweets que deixa a galera meio puta da vida. Tipo esse aqui, ó. Então, o Lula estava no telefone com o Scarface de Kiev, falando do Zelensky. O Brasil defende a integridade territorial da Ucrânia contra a invasão russa. Lula recitou a escrita imperial, sem teleprompter, né? A escrita do Biden, dos imperialistas. Até agora,
o plano americano de instalar um cavalo de Troia dentro do BRICS é um vencedor. Lula, Lula. Na época, para vocês entenderem esse movimento do Lula, pegando aquela matéria da Veja, falando que tem que reunir a esquerda e tudo mais, esse racha, gente, ele não começou em janeiro. Esse racha do Lula, ele começou ainda no período da transição. E por quê? Muitas pessoas reclamaram, uma delas, que se foi uma reclamação pública, foi o Elias Jabbour. O Elias Jabbour, ele é um cara com engajamento grande mesmo. Já foi no Flow Podcast, já foi no podcast com Vilela. Ele fez um debate que repercutiu muito na internet com a Renata Barreto, ela defendendo o liberalismo, ele defendendo uma economia estatal, os moldes lá dos comunas, né? Ele é especialista, é um cara letrado, estudado, não tá pra brincadeira, não adianta ir com vai pra Cuba pra cima dele que vai tomar um atropelo. E ele mandou muito bem pra cima da Renata, mas atropelou, me perdoa Renata Barreto, mas acho que a galera tava naquela, né, de boa, muitos e muitos anos, Olavo de Carvalho passando com um trator em cima de todo mundo, e o Elias Jabbour foi lá, me arrepiou. Então o cara do PT tava falando, tem que ouvir o Elias Jabbour. E aí o próprio Elias Jabbour, numa live dentro do Brasil 247, com o Pepe Escobar, ele fez o relato, falando o seguinte, que tá meio preocupante as questões que estão acontecendo. Acho que na época o Lula tinha ido na COP, não como presidente, até você lembra que ele foi do jatinho do amigo, né? Aquele mesmo amigo, não nem falou quem era. E aí ele fala pro Pepe, falando, Pepe, o que me preocupa é aquele discurso do Lula, você vê que ele foi escrito por uma ala que não é a nossa ala, e todos os grupos de transição do governo têm algum membro da Open Society. O Jabbour não fala Soros, ele fala do Open Society. Já começou dali essa crise. Ela já chega em janeiro, um jeito assim meio estranho. Por quê? Porque quando dá janeiro, alguns ministros que eles apontavam como a galera da Open Society começam a fazer as nomeações, os secretários. E a esquerda, gente, ela não é unida, como a galera tenta falar, porque tá assim, não. Você já viu a esquerda brigando? Já? Eu tô acompanhando isso daí há muito tempo. Eles brigam. Eles não fazem isso pra direita não brigar. Então, essa treta começou, ela foi crescendo. E aí, essa nota aqui, ela é de quanto que? Essa nota aqui saiu em... Eu acho que saiu em março. Eu acho que essa nota aqui saiu em março. Deixa eu ver aqui a outra. Saiu em março. Alguns dias antes dessa nota. O Coríbico, ele começou a explicar que dentro da esquerda, mais uma vez, o Coríbico é um analista americano que mora em Moscou e ele vem se especializando nas relações dos Estados Unidos com as nações vizinhas e o BRICS. E ele é um cara pró-BRICS, ou seja, né, ele deveria cortar pro lado do Lula, em tese. E ele falou, hoje no Brasil, ele acompanha, ele tem reverberação, ele é citado até pelo próprio Brasil 247, tem artigo falando desse cara. As lives, você acompanha no chat, pessoas falam dele, ele tem repercussão na bolha da esquerda. Ele falou, hoje o Brasil já tem um conflito híbrido, né, chama de guerra híbrida, né, assim que você faz um movimento no mundo real junto às redes sociais, não para derrubar um governo, mas para manter um governo unido. Ele fala que o Lula, naquele momento, já tinha propagandistas que vendiam uma mentira para tentar falar que ele é o herói, que ele não é. Para tentar falar que o Lula é o cara esquerda da porreta que faz o que acontece e que não é. Isso aqui tá no Atlas, eu não vou trazer, que era uma notícia longa. Depois disso daí, o Coríbico, ele foi atracado pela esquerda brasileira. E aí ele fez outro artigo, esse, mais ou menos como eu faço dossiês, onde ele sai colocando não só palavras, mas ele está colocando links, ele está colocando imagens para provar o que ele está falando, e ele coloca as datas, fala assim, ó, olha como vai mudando o fluxo da narrativa disso, daquilo, outro, etc, tudo mais, e ele pega para Cristo, né, de exemplo, o PCO, Partido da Causa Operária, mostrando como o PCO estava defendendo uma coisa, né, estava criticando a coisa, e aí quando o Lula defendeu, o PCO mudou de discurso, ele dá água pro vinho, falou, não, esquece o que a gente falou ontem. Ele literalmente falou assim, esquece o que a gente falou ontem, a partir de hoje essa coisa é boa. Por quê? Porque tem que criar uma aura que o Lula é um cara porreta. Eu até acompanhei a última ida aí do Rui Costa Pimenta no Monark, falou, tem que acompanhar o que a esquerda debatendo. E aí o Monark dava um enquadro nele, não, mas Rui, olha quem tá lá, pô, olha o que o Lula tá fazendo. Eu, não, mas você tem que entender, é porque, Monark, agora, no momento, não... É que o Lula não tem, nesse momento não dá, mas ele não traz esquerda não. E toda vez uma passada de pano. Essa nota, uma das pessoas que compartilhou dentro da bolha da esquerda,
foi o Rômulo Maia. Rômulo Maia tem um canal dele, canal no YouTube, tem um site também, um jornal, blog dele, que é o Duplo Expresso. Repercutiu, olha, caramba, o Curípico jantou cedo hoje. Mais Orwelliana que essa guinada 180 graus de narrativa sobre o mesmo fato político pelo partido da causa operada impossível. Deu flagrante, deu BO, deu print. É o que está acontecendo no Brasil. Aqui foram alguns recortes que eu trouxe na época. Se quiser assistir o vídeo, tá lá no perfil do Atlas no Twitter. Ó. Pepe Escobar comentando sobre o voto do Brasil na ONU e desmascarando Lula. O voto do Brasil na ONU contra a Rússia. Pepe Escobar explicando como Lula vem trabalhando para agradar os interesses de Washington. Isso aqui foi numa live do 2 de maio de 23. Pepe Escobar fica nervoso a ser questionado sobre o texto do Coríbico. O chat do Brasil 247, na época o cara pagou o superchat, ó. Infelizmente, o governo brasileiro está infestado de agentes do Soros. Até para criticar a esquerda, tem que bater onde dói. A gente tá batendo onde dói, porque a esquerda tá chorando. Estamos batendo onde dói, onde ela sente. Aqui, foi mais um post que eu achei engraçado do Pepe, ó. Confirmado. Rapaz, é incontestável. Os brasileiros nem se deram ao trabalho de informar os outros 4 países do BRICS sobre o seu voto verme geopolítico a favor da condenação da Rússia imposta pelos americanos na ONU. O BRICS será liderado pelo RICS. O B, que é o Brasil, está enjaulado, forçado a se comportar como quinta coluna. RC, né, Rússia e os comunas estão totalmente cientes do jogo que está sendo jogado. Olha aí, ó. É isso que a esquerda não quer. Isso fere eles. Ave Maria, bate que dói. Chega pra um cara aí na internet, traz esse assunto, traz a agenda internacional e mostra como o Lula tá do lado dos americanos, pra tu ver se não vai ficar igual Siri na lata. Aí ontem, pela manhã, o Coríbico, ele tá acompanhando essa cúpula, né? Tô acompanhando, esse aqui é o que mais vem batendo no Lula. E os textos dele são bem escritos, mesmo quando você traduz. E ele fala o seguinte, né? Agora não é o melhor momento para a Venezuela ingressar no BRICS. Isso é uma coisa mais do que óbvia, né? O BRICS é um grupo de peso no momento, no mundo, na discussão. Tá tentando fazer frente nos Estados Unidos, na Europa. Vai trazer a Venezuela uma economia em frangalhos. Eu até falei ontem para o da OTAN, né? Que para entrar, pô, tem que estar de boa, todo mundo aprovar, não pode estar no meio de um conflito. Aí fala o seguinte, que além de tudo que tá rolando, e eu falei pra vocês daquele discurso do Lula, do desdolarizar. Eu falei ontem na questão do Yuan. Falei, gente, se o Lula realmente quiser receber em Yuan da Venezuela, ele precisa pedir, por favor. Ele só vai lá e recebe. Vocês não estão vendo que isso daí é pra abrir caminho? O Coríbico, ele vai além. Ele fala, por exemplo, da moeda dos BRICS. Aí ele fala assim, ó, rapaz, como é que tu vai chamar a Venezuela pro BRICS? E ao mesmo tempo tu vai construir uma moeda do BRICS? Também não haveria chance do BRICS revelar sua moeda de reserva planejada, pois não arriscaria a viabilidade desse projeto ao vinculá-lo à economia em colapso da Venezuela. Como é que o Lula fala que vai desdolarizar, colar com o BRICS e criar uma moeda ao mesmo tempo que a Venezuela? Como, assim, a Venezuela vai descredibilizar essa moeda? Lá pra frente ele diz, ó, todo esse site levanta a questão do porquê Lula apoiou publicamente o interesse de Maduro em ingressar no BRICS, apesar de saber da quase impossibilidade da Venezuela ingressar em breve. Muito provavelmente, né, o Lula só queria se apresentar como parceiro de confiança, né, do Maduro. Lula provavelmente também quis convencer seus partidários, ou seja, sua base militante nas redes sociais, de que está realmente comprometido com a multipolaridade em meio a suspeitas críveis de que ele seja um cavalo de Troia do Biden. A esquerda colocou o dedo na cara. Você nos traiu. Você nos traiu. O cara que é militante, que acompanha a política, você nos traiu. Quem apoia o Lula de forma cega, que é aquele cara que nunca leu nada sobre política, mas ele acompanha o perfil do Choquei de fofoca, e o Choquei falou que o Bozo... Aí o Bozo, olha como o Bozo é um cara malvado. Esse não tá nem pra nada. Mas o cara que é militante, que entende um pouco o que é ser de esquerda, os valores de esquerda, esse cara já entendeu o jogo. Aí você vê. No evento ontem, no Brasil, gente. No Brasil, dentro das nossas fronteiras,
o Lula atacou nossa soberania. Rapaz, esse daqui foi baixo. Dentro do Brasil, o cara atacou nossas fronteiras. Vou dar play aqui. Deixa eu ver. Cadê esse aqui? Uma ligação, se não tem outra razão para a gente ter uma nova governança global, com o fortalecimento das Nações Unidas com outros países, a questão do clima só vai ter solução se a gente tiver decisões globais. Que eu não depender do meu Congresso, que eu não depender que outro país não dependa do seu Congresso, porque muitas vezes você aprova uma coisa numa COP e quando chega no seu país, o Congresso não aprova, os empresários não aceitam e aí as coisas não são executadas. Então, essa reunião de agosto, que vai ser em Belém, vai ser uma reunião marcante para a gente dar seriedade na defesa da Amazônia. Na defesa da Amazônia. Já tem data. A Amazônia brasileira será entregue para o Biden em agosto. Vocês acham que no ACOP, né, nesses eventos da ONU, quem vocês acham que tem mais força, mais voz? O BRICS? Os países do BRICS ou os Estados Unidos e os países europeus? O Lula quer que a ONU possa impor regras dentro dos países, passando por cima do Congresso. Isso para vocês parece democracia? Vocês conhecem... Eu vou perguntar, não é se vocês não, porque vocês são orelha seca. Vocês conhecem uma única pessoa que votou em alguém da ONU? Às vezes você tem algum amigo bacana, algum amigo porreta, algum amigo importante. Você conhece alguém que votou em alguém que está na ONU? Eu não conheço. O Lula quer que a ONU imponha regras para salvar a Amazônia. Será marcante, viu? O COP que vai acontecer em Belém no mês de agosto. Mal aconteceu no passado, já vai ter de novo. Olhem o que está sendo, o que vem de retórica e o que tem de medida concreta desse governo. Tá aí, ó. É concreto. A COP vai acontecer em Belém em agosto. Imagine toda a pressão internacional. Os zongueiros vão ficar malucos. Mas eu não duvido nada dele de querendo fazer uma espécie de uma comissão com algum líder, passar 10 minutos, né, no meio da mata para bater uma foto na Amazônia e falar: meu Deus, temos que proteger a Amazônia, meu Deus, os índios, vai passar pelas ocas, né? Falar: meu Deus, deitei na rede na oca. Agora entendi por que a Ferrogrão não pode passar do lado. O cara traiu o Brasil. O cara traiu o Brasil. É um absurdo. É um absurdo. E a gente vai comentar até sobre essa questão ambiental, várias coisas, agora. Que ontem, graças a Deus, enquanto o Lula está atacando a nossa soberania nacional, nossos deputados estão tentando colocar ordem na casa. Só que, antes de falar sobre o marco temporal, no vídeo de alguns dias atrás, né? Acho que eu trouxe no dia 26. Quem foi? Acho que foi no vídeo dia 26. Eu trouxe notícia acima que falava que a AGU vai mudar a posição e impor empecilho a Ferrogrão. O Lula estava em seu discurso falando que tem que integrar a América Latina, a América do Sul, a região. Mas o Lula não quer fazer integração nacional. Como é que você não quer fazer integração nacional e já quer partir para regional? Hã? Que maluquice, hein? Aí eu trouxe essa nota que mostrava que seria suprimido para construir a Ferrogrão uma área de 863 hectares. Eu peguei o celular aqui em vídeo para fazer uma matemáticazinha, né, para ver porcentagem, quanto seria. Eu fiz para outra coisa no primeiro momento e depois tentei fazer isso daí, procurar o número na internet, mas não achei o número preciso. Aí eu falei para vocês: gente, faz aí, coloca na calcula aqui o resultado embaixo do vídeo, né? Só nota no Metrópolis. O Parque Nacional, sabe o que são esses 863 hectares que o AGU do Lula não quer deixar que a Ferrogrão saia do papel? 0,054%. A gente não está falando de 1%, não estamos falando de 0,5%, estamos falando de 0,054%. Vamos pegar em dinheiro, ó. R$1.
1% de R$1 é 1 centavo. 0,5 é meio centavo. Não é nem meio centavo, né? É 0,5... Meu Deus do céu. É pegar meio centavo e dividir por 10. Não pode. Porque as ocas dos índios estão lá, não vai construir ferrogrão. Não vai. Agro, se vire. Eu queria xingar, agora vou xingar, não. Esse tinha um negócio pra falar bacana. Outra coisa, antes de falar do marco temporal, trouxe aquela questão no vídeo de ontem, que assunto assim, do encerramento do final, eu fico nervoso de lembrar a ideia da Febraban de cortar o crédito, os frigoríficos, pros matadouros que não seguir agindo desse jeito, né? Na verdade, tem transparência, não pode comprar nada de tiver negócio desmatado aqui, desmatado acolá. Aí eu falei, pessoal, isso daqui é exatamente a lei europeia da due diligence. É exatamente isso, só que está sendo imposta e não é por lei. Eu falei, gente, na Europa, esse absurdo pelo menos foi votado. Pelo menos foram os representantes que imporam isso para a população. No Brasil, os bancos estão colocando isso de baixo para cima. Ainda tinha fala lá do Sidney, né, do Pedro. Nos sentimos responsáveis. Nos sentimos no direito. Porque está se sentindo o Deus. Olha o que são no Estadão. Medida da Febraban contra o desmatamento segue linha de nova legislação da Europa que afeta o Brasil. É mesmo? Quem poderia imaginar? Não foi o que a gente falou ontem. Os bancos atacando a soberania nacional. Eu vi um amigo meu falando, sabe o que? Ele falou, cara, isso se resume em 2 palavras. Economic warfare. Existe lawfare, que é quando você usa o direito para basicamente criar, né, uma guerra, uma batalha, você vencer político, usar o direito para fazer, né, batalha política. O cara tá fazendo economic warfare, o cara tá usando economia para avançar com a agenda política. É um absurdo o que está acontecendo nesse país. Aí você vê, ó, empresas ampliam a exploração de petróleo em áreas protegidas no mundo. Veja mapa. Só que no Brasil, o IBAMA do Lula e da Marina proibiu. O mundo inteiro, os países ricos, Noruega, porque fala ali, ó, deixa eu ver se botou o Alá, não botou o Ártico. Não, tá ali, ó, geleiras do norte, é o Ártico, é a Noruega, que doa dinheiro pro fundo da Amazônia. Mas ele está explorando no norte, na geleira. Os Estados Unidos do Biden tá explorando no Alasca. Mas o Brasil não pode. Não, porque o IBAMA do Lula não deixa. O Brasil não pode se desenvolver de jeito nenhum. O Lula do BRICS. Nacional desenvolvimentista, como diz o Rogério Netablian. Um desinformante. Aí, vamos lá. Ontem, os índios branquinhos de boné, com capuz preto e o moletom do Antifa, os índios, né? Esses índios fecharam a rodovia, né? Protesto de São Paulo, a Bandeirantes. Temos aqui mais imagens. Rapaz, essa foto tá tão boa. Aqui, ó. Aqui dá pra ver o moletom do Antifa. E esse índio aqui, gente, eu acho que é esse cara que ligou pro Mark Ruffalo, que é o Hulk. Ele tá com a camisa do Capitão América. Ele tá com a camisa do Capitão América. Capitão América da Marvel, sabe? Que é parceiro do Hulk. Aí, ó. Fechando a rua. É o índio. Com piercing. Aqui, ó. Ó, na sobrancelha. Não pode ter marco temporal. Não pode. Aí, o Orlando Silva começa ali por baixo, ó. Urgente. Povos originários bloqueiam totalmente a rodovia dos Bandeirantes. O mesmo Orlando Silva, em 1º de novembro do ano passado. O choro é livre. O bloqueio de estrada é crime. Crime não. Pelo menos não quando é os povos originários. Esta é a hipocrisia da esquerda. Tarcísio mandou o choque, sentar borrachado em todo mundo. Bora, vaza. E vazaram. Parabéns, Tarcísio. Resolveu o problema. Assim, na boa, não vem fechar a rodovia pra atrapalhar o trânsito, né? Vai lá reclamar em Brasília, pô. Para de confusão. E vejam só, falei pra vocês que isso aqui é importantíssimo, ó. PL Marco Temporal permite a estrada em terra indígena e reedita contato com o isolado da ditadura. Embora
a chamada tese do marco temporal seja o principal item do PL, o PL do marco temporal altera políticas indigenistas adotadas há décadas no país. Uma delas reacende a possibilidade de contato com povos que vivem em isolamento voluntário, prática que marcou a relação da ditadura militar com os indigenistas. Parlamentares e movimentos contrários ao projeto, os zongueiros dizem, na verdade eles temem, que o dispositivo, olha como o marco temporal é malvado. Os zongueiros estão falando que se esse projeto de lei for aprovado, essa justificativa de utilidade pública, né, de poder entrar na terra em nome da utilidade pública, pode liberar a realização de obras. Você já pensou a Ferrogrão sair do papel e a Oca do Índio, na verdade a terra do Índio, perder 0,054%? Rapaz, meu Deus do céu. Não estou acreditando. Tem que chamar Batman para resolver essa situação. Além disso, os zongueiros estão preocupados porque a utilidade pública pode abrir espaço para missões religiosas. Os cristãos podem entrar lá dentro. Como assim um cristão pode entrar na terra indígena? Essa é a turma do Lula, viu? Que não quer o projeto. Aí o Lira culpou a omissão do governo por pautar o PL. Foi o seguinte, meu irmão. Não teve diálogo com o governo. Ele relatou que foi procurado pelo governo na segunda-feira, mas a conversa não foi adiante. Ninguém do governo que propôs o acordo ontem veio para perguntar se estava bom, se estava ruim, se andou, se não andou. Pô, eu entendo que não andou, né? Houve tentativa de saída alternativa, né? Tentar resolver a questão também lá de Santa Catarina. Dia 7, a Suprema Corte vai jogar aí os casos e fala assim, nós procuramos a AGU 3 meses seguidos para fazer um acordo do governo de Santa Catarina. A bancada de Santa Catarina, a AGU, a Câmara, para que a gente não chegasse nesse momento. O fato é que o Judiciário vai pautar no dia 7 e o Congresso precisa demonstrar ao Supremo que está tratando a matéria e tratando a matéria em cima dos marcos temporais que foram acertados na Raposa Serra do Sol. Qualquer coisa diferente daquilo vai causar insegurança jurídica. A votação foi um atropelo. 1/3 da base do Lula, né? Desculpa, 1/3 dos votos que aprovaram o projeto foram deputados da base do Lula. Dos 30 votos do MDB, 22 foram a favor do marco temporal, 1 contra. 7 não votaram. No PSD, 25 a favor do projeto, 8 contrários, 1 abstenção. Dos 50 do União Brasil, só 2 foi como o governo queria. O PSB deu 12 e 3 a favor do projeto. Aí, né? Não tem base no Congresso. Aí você vê como são as coisas. Que eu acho que não tem tudo a ver com o que a gente tá discutindo. Que o Brasil está discutindo. A imprensa brasileira fala de frente de união, de colocar as pessoas juntos, né? Não, democracia, frente ampla, etc. Tudo mais. Isso aqui é frente ampla. Isso aqui é a frente ampla. A frente parlamentar do agro é a frente ampla. Você vê, atualmente o presidente é o Pedro Lupion. O cara que vem trabalhando pelo agronegócio. Deu boas entrevistas. Ajudou a avançar com a CPI das invasões às propriedades privadas. Tá colocando o agro em primeiro lugar. Entrou em campo para defender a AgriShow. Mas é um cara que é um cara mais sem direita do PP. Você vê ali, ó, à nossa esquerda, jaqueta rosa. Vocês devem conhecer, senhora bonita, cheirosa, Beatriz Kisses, do PL, bolsonarista. Ao lado dela tem um deputado que eu não sei qual é. Mas você consegue ver aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4 mulheres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 homens aqui no fecho. Com a frente, homens e mulheres. Tá ali o Arthur Maia, pra dentro da CPMI, União Brasil. Um cara tá ali mais ao centro. Carol de Tone, bem mais à direita. Tá o Polon ali atrás. Tá ali o Braga, do lado do Lupion. Todo mundo junto, misturado. Tá ali, ó. A Silvia, do PL, me perdoe se eu não lembro seu sobrenome, que foi ela, índia, do Amapá, foi ela que entrou em campo para recolher assinaturas para tentar resolver a questão da Petrobras,
e tentar criar uma questão do Congresso. Não, vamos esquecer como prioridade. Foi ela. Você viu? Pessoas de espectros políticos meio similares, né? Mas não são assim, meu Deus, um negócio assim uníssono, todo mundo pensa igual, todo mundo direito. Todo mundo consegue conversar e consegue colocar o Brasil, o desenvolvimento do Brasil, o agronegócio, unindo as pessoas. Aí tem o sertanejo, né? A música sertaneja, o interior do Brasil, todo mundo tem um parente, até quem mora na capital. Você vê, isso é a democracia. Mas está sendo atacada. Frente parlamentar do agro vem sendo atacado, o agronegócio vem sendo atacado, paulatinamente pela imprensa, pela esquerda, pelos aliados do Lula. Aí você vê. Chega aqui na reta final, não ficar muito longo. Deputados do PT e da Rede vão ao judiciário para tentar derrubar a votação. Foi aprovado com 283 votos contra... cadê? Foi 283 a 135, eu acho. Estou na dúvida agora quantos votos contrários. Mas foi um atropelo. A esquerda já vai judicializar o tema. Além disso... além disso... O Pacheco, agora o projeto vai para o Senado, né? O Pacheco sinaliza um trâmite mais lento. No Senado, o Pacheco vai pegar, matar a bola no peito, calma. A bola é minha, faço o que eu quero. Faço o que eu quero. Pacheco assegurou a Guajajara que a proposta terá toda a atenção às questões referentes à constitucionalidade de alguns artigos. Ele falou isso daí, né? Na reunião, que estava acompanhado por lideranças indígenas e os zongueiros, os ambientalistas. Ela solicitou, caso o projeto seja aprovado pelos deputados, que o Senado atue na redução de danos. Atue na redução de danos. Senado, Pacheco. Pacheco, ainda segundo relatos de presentes, lembrou a ministra do histórico do Senado durante a sua presidência, Pacheco, que sempre discutiu temas considerados polêmicos, principalmente os ligados ao meio ambiente e que, segundo ele, foram tratados com muita prudência e cautela e passaram por debates pelas comissões. Ou seja, eu vou tratorar. Somos ongueiros unidos, né? Venceremos. E essa conta chamou minha atenção. Se fosse no passado, talvez eu não encontrasse. Mas agora, vocês me forçam a estar sempre organizando o que a gente comenta, né? Para montar o Atlas. Quando eu vi isso, eu falei, Pacheco, eu vou achar essa informação. Porque ela tá toda separadinha. Rapidinho, pipipi. Atlas brasileiro do mês de fevereiro. Embaixadora dos Estados Unidos, Elizabeth Crowley Bagley. O senador Rodrigo Pacheco não deixou qualquer dúvida de que ele e o Senado querem estabelecer uma parceria conosco sobre o clima. Seu conhecimento sobre a visão do Senado para reforçar a economia do Brasil, reduzir emissões e manter compromissos internacionais foram encorajadores. Valeu, Pacheco. Viu naquela visita do John Kerry, que ele falou que a Amazônia é nossa. Tá lá o Pacheco, amigo do Lula. Vai matar no peito. Já prometeu pros americanos. Relaxa. É dos zongueiros. É dos zongueiros. Uma coisa é certa. Não sei o que vai acontecer ao longo dos próximos anos. Mas no que depender de mim, essa história ela não vai ser perdida, né? Pode ver que tá registrada. Tudo que está acontecendo, toda essa crise do governo Lula, porque às vezes a gente vê o dia a dia, a gente se perde. Você vê, no momento atual, não está se discutindo na PL 2630 e está acontecendo algumas coisas. Tá aqui, até tem material, mas hoje não vai dar tempo, né? Até aqui com 1h08. Eu tenho um assunto extra, mas não quero adiantar nem o que é, pra gente comentar um momento oportuno. Mas tudo bom também, interessante. Acho que vocês vão ficar felizes. Vocês estão vendo aí, gente. O governo está um caos. Está um caos. O Lula está sofrendo em todos os âmbitos. Na economia, com o Congresso, com sua militância, internacionalmente, brigas dentro do Palácio, brigas dentro do PT. Não tem um único porto seguro. O que é que eu posso fazer, né? É rir, comemorar e esperar de coração que os nossos representantes, eles saibam se organizar, porque ano que vem já tem eleições. E se chegar organizadinho, eu acho que tem tudo para levar e ter uma boa base para 2026. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, passa no canal. Tem um plano, valeu, tem um peito na descrição. Tem o Atlas Brasileiro, kimpai.com.br, e vou mandar todos esses vídeos lá no Telegram, o link tá aqui. Compartilha esse vídeo e eu espero poder te ver aqui amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!